Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja, olha, meus queridos irmãos, eu quero explicar esse texto dentro do contexto que nós já estamos vivendo na atualidade. Ben-Hadad, o rei da Síria, ele estava muito doente. Amém, minhas? Amém. Igreja linda do Senhor. Que é para depois, quando você chegar em casa, falar: o pastor pregou em 2 Reis, capítulo 8, versículo 7 a seguir, sobre a história, de Azael que matou o rei Ben-Hadad. Mas para isso você precisa entender o texto. O texto diz que Eliseu chega a Damasco e o rei da Síria sabe que ele chegou. E o homem de Deus, quando ele chega num lugar, a notícia corre. Se na vida dele tem palavra, se na vida dele tem unção, se na vida dele tem cura, tem libertação, aonde ele vai o povo fica sabendo se realmente ele é um homem de Deus ou não. Mas nesse caso, Eliseu, sucessor de Elias, ele já tinha feito operado muitos milagres, muitas situações. E o rei da Síria, Ben-Hadad, ficou sabendo, e ao saber, falou para Azael, o seu servo, falou: Azael, é o seguinte, o homem de Deus, olha a palavra, o homem de Deus está aqui, vai até a ele, não mandou nem chamar, porque a palavra do rei, ela tem que ser válida, tem que ser cumprida, mas ele não mandou chamar, só mandou ir lá consultar, perguntar. E ele, quando foi saindo, ele falou: só que é o seguinte, Não, ele é primeiro. leva daqui de Damasco para ele presente. Por quê? Porque o rei, ele é cordial, ele é abençoador. O rei não é pessoa que não faz caso das coisas de Deus, Ele faz. Como sabia que Eliseu tinha um ministério de profetas que tinha que sustentar os obreiros e coisa e tal, então o rei, já sabendo disso, pegou as melhores coisas de Damasco, no contexto, eu creio, de joia, alimento que ele abençoava, o rei tinha, e mandou Azael levar 40 camelos, 40 camelos para dar ao homem de Deus. É como se o prefeito dessa cidade ele olhasse para essa igreja e falasse: leva lá 10 carretas de cesta básica, entrega naquela igreja, porque aquele homem de Deus, o pastor Flávio, vai distribuir para os necessitados. Está entendendo a igreja? É como se fosse mais ou menos isso, no contexto para os dias atuais. E ele levou. E quando chegou até a Eliseu, o profeta, o homem de Deus, que não andava com engano, com mentira, homem de Deus, o rei Ben-Hadad mandou eu perguntar ao Senhor se ele vai morrer, ele vai sarar ou não da enfermidade que está. O homem de Deus, orando a Deus, Deus o revelou falando: olha, volta para ele e diga que ele não vai sarar, ele vai morrer. Olha só, se fosse um falso profeta, quando recebeu os 40 camelos de joia, roupa, alimento, do que tinha de melhor em Damasco, que era que ele dizia para agradar o rei? Não, meu Deus disse que ele vai viver. Não, o homem de Deus não anda com mentira, o homem de Deus não anda com engano. Então disse que ele vai morrer, porque o Deus de Israel revelou. Só que tem um porém, Azael, ele vai morrer, mas você que veio trazer o recado, você vai assumir o lugar dele. E por ele ser um empregado, um servo do rei, ele vai e fala para o profeta: ei, Eliseu, é o seguinte, Eliseu, isso não pode acontecer, porque eu não passo de um cão
cachorro, um Zé ninguém, um Zé eu não sou nada, como que eu vou assumir a Síria? O homem de Deus começou a chorar, olhou bem dentro dos olhos dele e falou: assim vai acontecer, quem me revelou foi Deus. Já eu passo a revelação todinha dessa pregação para quem está nos ouvindo e quem vai também acompanhar depois a rede social. Aí quando ele olha para o Azael, ele fala: você vai ser rei, mas tem um porém. O meu povo, o povo de Israel, vai sofrer muito na tua mão. E aí o profeta começou a chorar, porque Deus abriu a revelação para ele, mostrou ele matando as crianças, despedaçando os jovens, matando sem misericórdia o povo de Deus. Amém. E ele volta para o rei. Ele não veio buscar o recado, então ele voltou. O profeta falou que o rei ia morrer e que ele assumiu o lugar do rei. Só que ele não tinha, pela lógica, meios nenhum de assumir. Aí, quando surge uma promessa, quando surge uma palavra, tem gente que não espera o tempo de Deus. Aí inventa os meios para chegar nos lugares, para alcançar os objetivos, sendo que se esperasse em Deus, aconteceria do jeitinho de Deus. Aqui na igreja tem um irmão, o irmão José Divino, ele conversa muito comigo, inclusive ele está até filmando, que é a parte que ele fala: vamos esperar tudo em Deus. Então nós estamos certos. Se nós esperarmos em Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus. E se a gente pôr os carros à frente do boi, vai estar invertida a situação. Ou seja, Azael volta com a revelação que Deus tinha dado. E outra, o homem de Deus não escondeu, olhou dentro do olho dele, chorando. O profeta chorando falou: ó, você vai perseguir o povo de Deus, você vai matar, você vai destruir, você vai queimar as fortalezas, você vai ser uma tragédia. Ele volta, quando chega até o rei, Ben-Hadad vai e pergunta: então meu servo, como foi lá? O que o homem de Deus revelou para você? O que ele mandou dizer que iria acontecer comigo? Eu vou sarar ou eu vou morrer? Não, meu senhor, o senhor não vai morrer não. Ele disse que o senhor vai sarar. Mentiu. Não era para ter mentido, era para ter dito: o senhor vai morrer. Aí certamente o rei ia preparar um sucessor. Aí poderia que a bênção cairia sobre ele, porque se ele fosse um servo fiel, aconteceria dentro das normas de Deus, cairia como promessa. Mas como o homem de Deus já tinha revelado que ele ia fazer, ele ia ser mau, então aconteceu do mesmo jeito. Ele não se deu por satisfeito, falou para o rei: longe de mim, o senhor vai viver, como revelou que o senhor vai viver. Ele pega em silêncio uma coberta, está ouvindo, igreja? Pega uma coberta, molha em água, deixa com bastante água, joga no rosto do rei e começa a matar ele sufocado, porque uma água não tem tapas as narinas, né? Então sufocou ele. E quando ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Daqui a pouco você come. Eu terminar a noite dele, tá? Tá bom? Eu vi a paz de Deus, meu. Tá, minha filha? Tá? Já faz a janta. Não vai lá não. Deixa ele aqui comigo. Pode parar. Tá.